Nesse momento, vamos continuar com os nossos pensamentos elevados, pedir autorização do mentor dessa casa, da espiritualidade amiga, para iniciar o estudo da noite, a palestra da noite. Que o Arthur seja abençoado, que nós consigamos absorver o máximo possível e colocar em prática na nossa vida. Pedimos a presença de Jesus Cristo, de Maria Santíssima, que sintamos a energia, essa energia poderosa a nos envolver aqui hoje, nessa noite. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Melhorando sempre. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra, de maneira constante, sob o impacto das lutas evolutivas que lhes orientam a marcha. Entretanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensivas, numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós, e em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Sem dúvida, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a aprovação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, não pôde sanar as dificuldades totais da família em que nascestes. Todavia, ninguém está interditado, no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram o planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre confiante, fecundando a gleba em que transita. Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Aqui? Pode puxar a cadeira, se quiser sentar. Boa noite a todos. Boa noite. Depois de muitas idas e vindas, adiamento, tudo funcionou, né? Estava difícil. Bom, eu vou trazer hoje um estudo sobre duas mensagens de Emmanuel. A primeira chama-se Oração e Renovação, está no livro Vinha de Luz, a mensagem 21. E a outra é Renovação, que é o prefácio do livro, deixa eu ver o livro do Chico, livro Paz e Renovação. E o prefácio é de Emmanuel, são diversos espíritos e o prefácio é de Emmanuel. Como os dois são de oração e renovação, eu juntei os dois para trazer esse estudo de hoje. Não é nenhuma palestra, é um estudo, para a gente ter uma noção mais ou menos do que se passa conosco, do que nós temos de possibilidade de aprendizagem, né? De contato com a espiritualidade, mais profundamente com Deus, através da doutrina espírita, através do que eles nos ensinam, né? Então, nessa mensagem, Oração e Renovação, Emmanuel nos estimula a prece, mas ele chama a atenção que
a prece nossa é muito boa, é muito importante, mas é interessante que ela seja acompanhada da nossa proposta de alteração, de modificação, de elevação, de nossa correção de nossos sentimentos, ou seja, da nossa modificação. Trocando em miúdos, da nossa reforma íntima. A gente não vai fazer a reforma íntima toda vez que vai fazer uma prece, né? Mas o que nos convida é o seguinte, é sempre com esse objetivo da gente entendendo o que está se passando conosco, a gente entendendo o que se passa dentro de nós, o nosso íntimo, as nossas atitudes, como nós estamos nos portando com os outros, como estamos nos portando com os nossos sentimentos, o que nós estamos sentindo no geral, né? E depois dessa intimidade toda, a gente vai se melhorando. E a gente aí está mais apto a fazer a prece. Então, isso não quer dizer também que a gente vai ter que se santificar toda vez que for fazer uma prece, senão nós acabamos não poder fazer preces nesse planeta de provas e expiações, uma vez que somos nós todos, espíritos ainda iniciantes, somos todos aprendizes, né? Mas, que aqui, aqui é um texto que eu fiz, assim, não, isso não quer dizer que somente eles santificando poderemos fazer preces que sejam ouvidas, ou seja, todas as preces são ouvidas. Embora às vezes a gente fale assim, poxa, eu fiz a prece, mas ninguém me atendeu. Às vezes a gente não sabe quanto foi nós fomos atendidos. Que a espiritualidade continua trabalhando, continua sempre conosco. A gente não tem noção de como as nossas preces são ouvidas e atendidas, né? Mas sim que nós, compenetramos das duas vibrações que a prece nos proporciona, nós podemos olhar com mais propriedade para nossos pensamentos e atos, aferindo nossa concordância com os ensinamentos de Jesus. Porque qual o objetivo de Jesus vir aqui? Foi nos mostrar o caminho da felicidade. Não a felicidade do dia a dia, não a felicidade de comprar um carro novo, uma casa nova, nada disso. A felicidade do espírito imortal. Ou seja, aquela duradoura, como eu disse, para a mulher samaritana, que é aquela água, quem bebe da água que ele trouxe, a água que ele oferece, nunca mais terá sede. É justamente isso. É a nossa sede de amor, sede de conforto, sede de bem-estar, sede de boa vontade. Tudo isso é saciado através das palavras, dos ensinamentos de Jesus. Por isso que ele fala, quem beber da água que eu trago, nunca mais terá sede. Porque aí a gente vai estar num patamar maior, num patamar espiritual mais elevado. E as nossas dificuldades vão diminuir. Quando a gente começa a aprender, a gente tem uma série de dificuldades. A gente não se apercebe porque é muito lento. É dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Mas ao longo da nossa vida nós vamos melhorando. Embora tenha muitos de nós que ainda continuem enganados, mas quer queira, quer não, nós sempre damos um passo sim, mas, como diz Kardec, nós vamos evoluindo pela força das coisas. Pela própria força das coisas nós vamos evoluindo. Então a gente não se apercebe. Às vezes até pensa, poxa, eu estou piorando, mas não. Na realidade a gente está, só aquilo que estava lá escondido, acaba aparecendo para, poxa, a vida não sabia disso. A gente não piorou, a gente simplesmente tomou conhecimento de um aspecto que a gente ainda não tinha olhado, né? Então eu trago aqui da parte terceira, do capítulo 2 da Lei de Adoração, que é do Livro dos Espíritos, né? Então eu vou ler essas questões, vai ficar um pouco mais certo, mas a gente vai ter uma noção da prece em si, para depois a gente entrar na oração, como ele nos usa. Então, na questão 649, o Kardec pergunta, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus, respondem os Espíritos. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Quer dizer, nós nos aproximamos de Deus. A gente sabe que o reino de Deus está em nós. Como diz Paulo, né? Em Deus nós vivemos, em Deus nós crescemos, em Deus nós evoluímos. Estamos com Deus e Deus está conosco o tempo todo. Só que a gente se afasta dele pelas nossas dificuldades. Quando a gente se dispõe a fazer a prece, é um retorno a essa nossa consciência, essa nossa proximidade de Deus. Por isso que a gente busca Deus. Mas Deus não está longe, Deus está aqui dentro. A gente se permite que o nosso espírito mude de vibração. Essa vibração é que nos lucifica, nos dá um alívio da prece, nos dá coragem, às vezes quando nós estamos muito enfraquecidos, a gente faz a prece daquela melhorada, daquela aliviada, aquele refrigério. Isso é o que é? A presença da espiritualidade superior que é aqui, que são os enviados de Deus, os enviados de Jesus, né? Então ela possibilita a gente sentir a proximidade da intimidade de Deus conosco, quando nós oramos com profundidade. É a nossa oportunidade de abrir nossa alma para a espera de luz, onde podemos compartilhar das benesses, das vibrações elevadas,
erguendo-nos de nossas dificuldades emocionais diuturnas, né? As nossas dores. Aí na 650, origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto do ensino? A gente faz oração porque a mamãe ensinou, o papai ensinou, ou a professora ensinou lá da evangelização, ou a gente tem esse sentimento? Então os Espíritos respondem, é um sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que lhe pode proteger. Toda a sociedade humana, em todos os tempos, sempre cultuou algum ser, até às vezes adorava os seres da natureza, né, como se fosse esse ser superior. Na verdade, a consciência que todos nós temos de que existe um ser superior a tudo, existe um Criador de tudo. Mas estava muito embrionário, a gente vem ao longo do nosso desenvolvimento todo, isso era muito embrionário, foi pouco a pouco a gente tomando essa consciência. Né? E culmina com o Espiritismo, que vem explicitar justamente esses detalhes todos que a gente não entendia. Até então a gente procurava em outras religiões, por exemplo, eu passei pela religião católica, a gente ora, mas não tem essa noção dessa proximidade, dessa bondade, desse acalento de Deus conosco. No Espiritismo a gente consegue sentir isso. Seja através das orações, seja através dos estudos, ou seja através quando a gente ouve a palavra do mentor, quando ouve um conselho, quando ouve um auxílio, a gente começa a entender que foi uma coisa muito mais forte, mas principalmente amorosa, que está nos acalentando o tempo todo. Né? E a gente vai, quando a gente se reconhece fraco, né, a gente se entrega a nossa alma a Deus. É aqueles momentos que todos passam de uma maneira ou de outra, por um motivo ou de outro, que a gente para Senhor, eu estou aqui e agora. E daqui a pouco surge a solução, ou surge a nossa coragem, ou a gente mesmo descobre, mas não é nada, tudo é auxílio que a gente está recebendo. Nossa prece, por vezes, a gente pensa que a prece é a gente parar e ficar ali, 30 Pai Nosso, 410 Ave Maria, não sei quantos credos, né? Vai repetindo aquelas palavras, daqui a pouco a gente esquece onde estava, já perde até a noção da prece, né? Mas não sei. Mas quando a gente para mesmo, para, Senhor, agora doeu, como é que eu faço? Ou está doendo, como é que eu faço? Está difícil, entendeu? Aí a gente recomeça com uma outra coragem. Não sabendo de onde veio, mas que ela vem. Às vezes a gente não precisa nem falar nada, né? Só pensar em Jesus, mas, conectar. Mas com ele, sabe, você está pensando, você está orando. Sim, mas assim, é aquela coisa de verbalizar, né? Você precisa verbalizar. Né? Você parou, pensou, estou verbalizando aqui só para a gente ter uma noção, mas na verdade a gente para e pensa. Esse pensamento, o nosso pensamento, inclusive, tem um livro, Pensamento de Deus, não sei se vocês já leram, ou se tiver a oportunidade de ter alguma coisa dele. É interessante que Emmanuel conta a força do nosso pensamento. O que é capaz do nosso pensamento? Em qualquer aspecto, tanto no aspecto positivo como negativo. A gente tem que tomar muito cuidado com o que pensa. Porque às vezes só no pensar a gente já está sendo maléfico. Está enviando energias maléficas prejudiciais aos nossos irmãos, as quais nós seremos responsáveis perante a lei, que está gravada na nossa consciência. Então é um processo, vamos dizer, muito sutil, mas muito poderoso o nosso pensamento. A questão 657, os homens que se consagram à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm perante ele, ou seja, perante Deus, algum mérito. Quer dizer, aquelas religiões, né? aquelas ordens religiosas que tem, ou aquelas outras religiões também orientais que tem, que a pessoa se afasta da sociedade, se afasta do convívio de todos e vai ficar contemplativamente orando pelo bem da humanidade, pelo bem das pessoas, mas só orando. E aí é alimentado, recebe aquela vida contemplativa e não faz nada mais além do que orar. Aí o que responde os Espíritos? Não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Alguns os Espíritos são diretos nessa resposta. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Tem aquela questão, né? Qual a finalidade da encarnação? Desde que a finalidade da encarnação é a expiação, é a evolução, é passar pelas provas, tudo depois no fim é assim. E também, ademais,
cabe ao homem cumprir a parte que Deus lhe deseja. Nós, como encarnamos aqui, nós temos uma finalidade para realizarmos as nossas existências corpóreas. Além da evolução do nosso espírito, além da aprendizagem, além de expiar nossos erros, reparar os diversos erros que nós já temos, nos aproximarmos dos nossos irmãos que nós temos diferença, mas também a nossa parte da matéria. Precisa que as coisas sejam feitas, precisa que as coisas sejam realizadas no mundo material. Isso é feito por quê? Pelos espíritos encarnados. É parte da nossa missão nas nossas encarnações. Deve ser pai, ser mãe, ser um professor, ser uma professora, ser um engenheiro, ser um mecânico, ser um gari. Todas as funções são necessárias dentro da ordenação da matéria. Por quê? Para a matéria. Então, senão, como é que vão evoluir? Como é que uma planta vai ter uma espécie, daqui a pouco uma espécie melhor, melhorada? É a ação do homem. Essa ação é necessária para que as coisas evoluam também. Não que elas não evoluam pela ordem natural das coisas. Não que uma planta também já não tenha dentro dela, o princípio inteligente de uma planta, já não tem dentro dele o senso de evolução, o senso de crescer, o senso de reproduzir. Já tem tudo isso. Todo esse instinto. Mas cabe ao homem também interferir para melhorar as condições da matéria. Logicamente, nós, na nossa unidade, estamos muito enganados, porque a gente, em vez de melhorar, em muitos casos, a gente piora a situação. Ela já disse essas queimadas que nós tivemos aí nesse mês. Olha, quão mal trouxe e o desastre que foi, né, na natureza. Então, às vezes, pensa que está melhorando, mas não tem que fazer isso. Então, na realidade, tem que ter a preferência que nós temos uma função de melhoria, de crescimento, e cada vez estamos melhores. Né? Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver. Não fez, não trabalhou, não produziu nem nada. Chega lá, você foi para lá, você encarnou, o que você fez? Meu filho? Não, fiquei rezando. Para quê? Quem te ajudou? Que pão que você deu? Ou que água que você tirou do poço para dar para alguém? Um gesto mínimo que você tenha feito por alguém. Não, estava contemplando. Na realidade, o plano é esse, é muito direto. Vamos fazer o nosso trabalho. Então, o Espírito é responsável. Isso é muito interessante. É um comentário que eu trouxe de um outro livro. O Espírito é responsável pelo mal que faz. E também pelo mal decorrente do bem que deixou de fazer, quando teve oportunidade. Você tem a oportunidade de fazer o bem e você não faz esse bem. Dali a pouco, aquilo gera um mal. Ou gera mesmo assim nesse momento. Se a pessoa está passando fome, você deixa para a pessoa continuando passando fome. Está com dor, está com sede. Então aqui está gerando mal, está persistindo o mal. Você é responsável. Se você teve a oportunidade e se teve o mínimo de condição de fazer. A verdadeira adoração consiste em realizarmos junto aos nossos próximos, nossos irmãos, todo o bem que pudermos. A fé deve ser ativa, traduzida em obras. Agora a prece. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível-lhe a prece do íntimo, a prece dita, por muito bela que seja, se combina mais com os lábios do que com o coração. Você vai pegar uma prece bonita, você começa a ler, você se incomoda com aquilo, você coloca o seu coração naquela prece. É uma coisa. Você pega e lê, mas não participou daquilo emocionalmente, você não está elevando o seu pensamento. Né? Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque é do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Porque a gente faz aquelas maldadezinhas, faz aquela coisa, no final do dia, para fazer a prece, a gente lembra daquilo que você está mostrando que você não agradou, você se conscientizou de que aquelas suas atitudes não foram boas. Isso é uma coisa. Agora você pega esse pezinho, todo mundo o dia todo, chega no final do dia, você vai fazer uma prece, sem um mínimo de arrependimento, sem um mínimo de pesar aquilo ali, na realidade você não está se conectando. É questão de conexão, questão de oração. A oração deve traduzir os nossos melhores e mais profundos sentimentos. Portanto, ao orarmos, fazemos um exercício de reforma íntima, melhorando a qualidade de nossos pensamentos.
como diz Jesus, né? Se você vai trazer sua oferta ao altar, né? Se você tem alguma coisa, se você não tem alguma coisa contra você, vai lá, se reconcilia com o seu irmão, depois você vem trazer a sua oferta. Esse movimento é o da prece. Logicamente você não precisa ir lá, mas você precisa, dentro do seu coração, desmontar qualquer coisa, qualquer ranço que restou do contato com aquela pessoa. Agora, como exemplo de oração, eu trago aqui de São Benedito. São Benedito era um padre analfabeto. Naquela época, as preces eram feitas, pegava o missal e todo mundo saía recitando as missas em latim. 2, 3 horas lá rezando. Ele era analfabeto, não conseguia aprender o latim, ler o latim para poder fazer as suas preces junto com os outros do convento. Então o que ele fazia? Ele ia, tinha uma árvore grande, recuada, ele ia nessa árvore grande, se ajoelhava, tranquilizava seu coração e dizia assim: Senhor, o velho Benedito está aqui, só. Essa era a prece. Agora, essa prece é dita com tanta profundidade, com tanto sentimento, e depois a gente, espiritualmente nós sabemos, no espiritismo nós sabemos que isso é mediunidade de efeitos físicos, que ele, conforme ele fazia, Senhor, o velho Benedito está aqui, ficava ali, pensando em Deus, né? Tentando se conectar com Deus. Várias vezes, os colegas de convento dele observavam que ele levitava. Tão profundamente estava, levitava e tal. Aí quando ele ia terminando, ele descia, levantava e saía sem ter, assim, praticamente noção de nada. Os que estavam fora que via aquilo. A gente via a profundidade da prece dele. Na 659, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. É muito interessante quando Kardec no Evangelho no Espiritismo analisa o Pai Nosso, que ele diz o seguinte: essas 3 coisas Jesus deixou no Pai Nosso. Então a gente começa, Pai Nosso, que é o Pai Nosso de toda a humanidade, a gente já se coloca assim, que todos nós somos irmãos, que estais no céu. Ou seja, está num patamar muito superior a nós, né? A gente coloca, santificado seja o vosso nome. Então já está reconhecendo a grandiosidade, a santidade de Deus. Venha a nós o vosso reino. A gente pede que venha a nós. Mas para ver a vossa vontade, seja feita a vossa vontade. Ou seja, que a gente se resigne que aqui a gente está sofrendo. A gente entenda o significado das nossas dificuldades na vida, das nossas dores, dos nossos obstáculos, de todos os desafios. Então a gente está se conscientizando. Então venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra, onde nós estamos, como no céu. Ou seja, no patamar elevadíssimo que a gente nem consegue imaginar que vocês estão comigo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, ele está colocando, pedindo, aí vem a nossa do pedido. Jesus assim. Até então foi louvando. Aí quando chega agora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, nós precisamos de pão. Nós precisamos de tudo. O pão físico, o pão espiritual, de tudo isso. Então, nos dá hoje. Estão pedindo. Aí nós entramos na outra parte que é: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, a gente está saindo do patamar de revolta de todas as nossas imperfeições e estamos também reconhecendo isso nos nossos irmãos. Nós não vemos mais imperfeições. A gente se atualiza com Deus, né? Se harmoniza com Deus e estamos nos harmonizando também com os outros. Quando a gente faz isso todo dia, toda vez que a gente rezar o Pai Nosso, a gente está fazendo um compromisso com Deus. Às vezes a gente vai e não para pensar no pão. Então Jesus foi muito, como Jesus, né? Não era a gente, era Jesus. Né? Aí, perdoai uma vez como nós perdoamos aquele que nos tem pedido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas esse cair em tentação, não é que a tentação está lá fora, a tentação está aqui dentro. A gente está reconhecendo que existem tentações, não que elas venham de fora, que nós temos aqui dentro. Então não nos deixei cair com essas tentações, daqui. Mas livrai do mal. Que mal? Que mal para a gente. Estou pedindo ainda. Aceita a Então a gente está sempre resignando-se. Primeiramente se resigna.
para depois fazer os pedidos. Não deixei isso cair na tentação, mas depois do mal. Amém. Ou assim seja, ou seja, estatura nas suas mãos. Então, Jesus, no Pai Nosso, Jesus nos ensina isso. Kardec, quem já leu, pode até reler, e quem não leu, leia, né? Na parte de prece, que ele chama de oração dominical. E Kardec abre cada uma dessas frases, uma série de pensamentos e de esclarecimentos, que é muito bonito e muito proveitoso. Né? Embora na maior das vezes as nossas preces expressem pedidos, de pedir, meu Deus me ajuda, meu Deus me salva, meu Deus me socorra. Né? Os atos de louvar e agradecer também nos aproximam de Deus por demonstrarmos nosso reconhecimento à sua soberana bondade e justiça, sendo demonstrações de nossa humildade perante o poder supremo e suas realizações em nossas existências. A gente quer muito uma coisa, nem precisa ser muito. A gente passou numa loja e viu uma camisa bonita, uma calça bonita, um sapato vermelho, a mulher gostava muito de sapato, um sapato bonito, uma bolsa bonita. Material. Aí parou, esperou a ter condições para ela comprou aquela bolsa. E agradecimento. Quando vem aquela felicidade, aquela satisfação, muito obrigado. Obrigado mesmo. Porque tudo nos é dado por amor de Deus, por bondade de Deus. Então, mesmo a coisa mais, vamos dizer, aparentemente insignificante da nossa vida, nós devemos agradecer. Porque tudo isso nós recebemos por misericórdia de Deus. Porque quando a gente vai ver, a gente pega os livros de André Luiz, de Manuel Fleury, a gente já vê tudo que a gente já contou. Então a gente vai ver o seguinte: se a gente for pegar pelo nosso merecimento, a gente tinha que estar passando muita sede, muita fome, está num estado de laticínio. E não, a gente está numa casa, né? Está com a família, está com os filhos por perto, está alimentando, está dando alimentação para esses filhos, tudo por dádiva. Porque não é por merecimento, não tem a dúvida. Agora daqui a gente pode, sabendo disso, se construir. Porque está vindo o lanche, viu? Bom, essa pergunta é muito boa de Kardec. A prece torna melhor o homem, ou seja, a gente se melhora fazendo a prece. Aí os espíritos respondem, sim, porquanto por aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assistir. Esse é um auxílio que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. É aquilo que eu estava falando, a gente se aproxima de Deus, se aproxima de Jesus, se aproxima dos bons espíritos. Essa atmosfera toda, se a gente se imbuir dela, a gente vai estar cada vez melhor. Apesar de às vezes a gente estar sofrendo, está tendo dificuldade, às vezes está contendo um mal incurável, que nos causa muita dor, muito desconforto, muitas restrições, que às vezes tem males também que não causam muita dor, mas causam uma série de restrições. A pessoa tem que fazer dieta, a pessoa tem mobilidade reduzida, tem uma série de coisas. Não é, às vezes nem mais dor, mas tem um sofrimento. Então esse sofrimento todo, ele acaba nos tornando, vamos dizer, mais fracos. E a gente orando recebe aquele apoio, aquele auxílio que nós necessitamos. Para nos resignarmos, para termos melhor compreensão, para vivermos melhor conosco mesmos, né? E com os nossos males. Né? Como é que certas pessoas que, olha essa Kardec, a pergunta de Kardec é um perguntador maravilhoso, né? Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstantes, mau caráter, ansiosas, invejosas, intratáveis, carentes de benevolência e de indulgência e até, algumas vezes, viciosas? A pergunta. A pessoa está rezando, mas não melhora. Isso aqui me lembra muito um amigo que eu tinha numa casa lá, que eu frequentava lá na praia, lá em Guaxindim, era seu Nilson, até já desencarnou. E ele era espírita, e a esposa dele era católica. Mas ela era católica, aquela católica não praticante. Ficava lá em casa, rezava o seu texto, rezava, fazia orações e tal. E seu Nilson não, seu Nilson ia lá no estudo do Evangelho, ia no estudo do livro Velhos, ia lá na reunião mediúnica, ia lá na reunião de domingo, não perdia nada. Participava do passe e tal.
Aí, um dia que ela virou para ele e perguntou assim, eles lá discutindo, qualquer coisa lá, que às vezes ele ficava meio bravo, era meio sisudo, né? E ele falou assim, vem cá, você é espírita, né? Sou. O que você está indo fazer? Ele assim, eu para você. Por que você vai para o centro agora? Eu vou para lá, porque eu indo lá melhor. A gente encontra com os bons espíritos, boas vibrações. Eu estou ali, né? Aí eu assim, não está fazendo efeito. Deu numa dura que eu vou te contar. E ele chegou lá no grupo e contou. Eu falei, seu Deus, tem que se policiar. Há quantos anos você faz isso e não está fazendo efeito? Ou seja, quem vive é que sabe, né? Eles respondem assim, Kardec, aliás, os espíritos respondem para Kardec. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece, ou seja, rezando. Como ele dizia dos fariseus, né? Ficavam rezando, né? E fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo. Nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, ou seja, não é da prece, mas da maneira com que eu aplico. Mal aplicada a prece. O fato de a gente orar repetidamente com essas longas preces, acompanhadas da melhoria, não traduz a nossa aproximação. A gente deve utilizar a prece como um estudo de nossas ações e sentimentos. Detectando e alterando os menos felizes, estaremos realizando nossa reforma íntima, redirecionando nossas jornadas em direção à verdadeira felicidade, que é espiritual. Quem já leu aquela questão 990A do Livro dos Espíritos, o Santo Agostinho vai fazer um passo a passo do conhece-te a ti mesmo. Né? E aquele que justamente vai levar a reforma íntima. Então, nesse passo a passo, a gente vai ver o seguinte, que é na hora que vai fazer a prece. Justamente, chegou de noite, você vai fazer a prece, passa em revisão o que foi feito durante o dia. Se houve algum fato, alguma coisa que desagradou nas suas ações, porque dos outros sempre vai ter queixa. Nossa, das nossas ações teve alguma coisa que desagradou, a gente começar a fazer a proposta a nós mesmos e melhorarmos naquele aspecto. Melhoramos aquilo que está nos incomodando. Depois fazemos a nossa parte. Dessa forma a gente vai dia a dia tomando conhecimento dessa área que nós somos. Né? Aí vamos lá. Poderemos ultimamente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A gente pode pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Aí os Espíritos, Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão das suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Quando a gente está fazendo bons atos, né, as boas ações, a gente está plantando. E a gente vai colher o quê? O bem. Pode-se continuar de orar por outros, ou seja, podemos orar pelos outros. Arranca para mim, reza para mim. Aí os Espíritos respondem, o Espírito de quem ora, o nosso, atua por sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os Espíritos bons, e estes se associam ao bem que desejam fazer. Aí você vai parar para fazer uma prece para sua mãe que está adoentada, fazer para o seu filho. Resultado, quando você faz isso, os bons Espíritos vêm e te auxiliam naquilo que você tem, né? Você está pedindo. Então, aí, resultado, está fazendo efeito. Essa prece é bem. Né? E assim, aí vamos voltar no ponto do pensamento. O nosso pensamento está trabalhando naquilo que nós estamos pedindo. Mas não é ganhar na Mega Sena, não. Está trabalhando na cor da pessoa, na melhoria, né? Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza de nossas provas e desviar-nos do curso? Essa aqui é um pouquinho grande a resposta, mas é muito boa. Porque Kardec está perguntando o seguinte, a gente pode fazer o seguinte, eu tenho aqui, estou com uma dor crônica no braço, fui lá no médico, o médico falou que vai ter que operar. Então eu vou operar meu braço, vai penar um bocado, não sei o que. Aí eu vou fazer prece a Deus para poder mudar essa minha prova. Eu fiquei sabendo, provavelmente aqui eu usei uma espada, usei um machado, machuquei alguém e agora eu tenho que reparar isso aí, passando por essa dificuldade. Quando eu me planejei lá na espiritualidade, no meu planejamento encarnatório,
planejei que é pensador. Que a gente planeja, juntamente com os nossos espíritos, fazer esse planejamento. Então já planejei isso aí, mas agora a coisa está meio feia, eu quero escapar disso. Vou orar a Deus para acabar isso. O que dizem os espíritos? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm que ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. Ou seja, como nós estamos passando por essas provas. Porque às vezes o que a gente precisava aprender com uma determinada prova, a gente já começou a aprender. Através da resignação, a gente já está entendendo que tinha que passar por aquilo, porque tinha que passar por aquilo, porque é aquela dor. O nosso pensamento, o nosso sentimento vai modificando. Essa modificação, quem sabe, já é o que a gente estava precisando para nos corrigir. A gente acaba não passando pela prova. Mas eles continuam. Aprestas para junto de vós os espíritos bons, e dando-vos estes a força para suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Tipo uma anestesiazinha, né? Dissemos que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui um grande resultado. Você vai empurrar um carro, se tem alguém te ajudando, é bem melhor, né? Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Ou seja, todo aquele círculo que a gente faz, toda essa lei de responsabilidade, né? A gente faz, a gente plantou, vai colher, isso a gente é da lei de Deus. Quer dizer, porque eu estou pedindo, ele não vai mudar essa lei. Certo? Agora, dentro da circunstância, ele pode amenizar. Né? Enquanto que do vosso ponto de vista estreito, e na perspectiva da vida efêmera, vos parece um grande mal, frequentemente é um grande bem na ordem geral do universo. Aí a gente vai lembrar o seguinte, a gente já plantou, teve uma série de dificuldades, fizemos atos impensados, prejudicamos os nossos próximos, e aí resultado, agora a gente vem, nosso perispírito está precisando expurgar todos aqueles miasmas deletérios decorrentes das nossas culpas, do nosso desequilíbrio espiritual. Muitas das nossas doenças surgem assim, que a gente não sabe, muito difícil curar, vem disso. A gente está expurgando o corpo físico. André Luiz disse até que seria como um carbono, fio de carbono, que vai tirando, vai fazer a limpeza. Né? Então o nosso corpo físico seria como um fio de carbono das nossas dificuldades espirituais. Então a gente encarna com aquele sofrimento para limpar, para nos livrarmos daquele mal que está dentro de nós, para livrarmos daquela culpa muito profunda. E aí, então surgem males durante a nossa encarnação que são justamente benefícios para o espírito. Quando a gente desencarnar, a gente vai estar livre de toda aquela carga que a gente tinha. Na hora está difícil, né? Mas às vezes é necessário para nós aquilo é que é o nosso remédio, aquilo é que é a nossa verdadeira cura, porque não é a cura do corpo físico, é a cura do espírito. Então, em muitos casos, a gente vai passar pelos males, e o bom para nós, a grande bondade de Deus para nós é nos conceder a oportunidade de passar por aquilo na matéria, de forma a nos purificar espiritualmente. Aí ele diz assim, além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas. Ele é punido naquilo em que pecou. Quer dizer, esses são os termos daquela época, sabe? Aquilo que nós não acertamos. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, a mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade por vosso próprio esforço. Aquele negócio, a gente ouvir quando ela fala, já sei, aconteceu. Poxa, descobri. Né? Kardec dá até um exemplo, que o espírito vai indo no deserto, aliás, o camarada vai indo no deserto, morrendo de sede, aí chega num lugar que tem dois voos, um de cá e de cá. Mas ele já não aguenta mais, praticamente, aquilo é o resto de energia que ele tem, ele está quase morrendo. Aí pega a joelho e pede auxílio, né? Auxílio para poder achar a saída. Aí surge para ele a intuição e ele para o morro direito. Ele sobe o morro direito, quando desce ele cai em oásis. Come as frutas que estão lá, ou seja, se recupera toda assim. Poxa, foi inteligente em pegar um da direita, esqueceu da ajuda que ele pediu e que recebeu. E muitas vezes acontece na nossa vida, puxa vida, eu consegui. Né? Mas é a ajuda que nos vem. Ela aparece.
nem sabia já nem lembrava que vinha o socorro, e veio, né? Ele diz assim, será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como eles podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Pergunta muito profunda que a Kardec faz. A prece não pode ter por efeito mudar os desenhos de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio. A gente lendo o livro Céu e Terra, toda vez que Kardec fala com um espírito sofredor, com um espírito muito, o que podemos fazer por outros? É para a prece. Orai por mim, orai por mim. Ele sempre pede, orai por mim. Quando ele faz essa prece, como está dizendo aqui, essa prece serve de alívio para o espírito que diz aqui, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele porquê ela pede. Ou seja, ele sabe que tem uma pessoa que está orando por mim. Isso já é um alívio. Porque o espírito às vezes já está perdido lá na erraticidade, não tem ninguém, não conhece mais ninguém, está perdido. Aí cai numa casa espírita, está assim numa reunião, aí nós vamos orar por você, aquele espírito, tal, ou fulano de tal. Né? Às vezes a pessoa diz, cara, vamos fazer uma prece para fulano de tal, fulano de tal. E fulano de tal está recebendo aquilo é um refrigério. Né? Às vezes está com dúvida, está sofrendo, está desesperado, tem que ficar com aquele espírito. Né? É um alívio. Né? Aí continuam os espíritos. E também porque o desgraçado sempre sente um refrigério, quando se encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. É muito interessante essa prece. Bom, aqui eu vou passar essa parte. Eu estou sabendo na hora, como é que estamos? A gente pode ir até 8h40, são 8h22. A gente acaba entre 8h30 e 8h40. Então, ó, então eu vou direto aqui para as mensagens. Então a primeira mensagem, eu já falei, é do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier, é a mensagem 21, oração e renovação. Emmanuel começa assim, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Isso é Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Né? O holocausto era o sacrifício de animais que se fazia lá em Jerusalém, nos ritos judaicos. Né? E a oblação era uma oferenda. Comprava uma coisa valiosa, oferecia alguma coisa para sacrifício a Deus, em função de alguma coisa que ele tinha, um pecado que tinha cometido, para auxílio para alguma coisa. Ou seja, aquele ritmo que tinha no tempo, né? O judeu irá fazer esse depois. Então ele diz assim, que tanto os holocaustos como as orações pelo pecado não te agradaram. Você se errou, mas não agradou a Deus. Aí Emmanuel começa assim, é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos, como já vinha dizendo. Né? A súplica, o remorso, traz as bênçãos das lágrimas consoladoras. Ou seja, a gente está com remorso, a gente vai chorar, vai ter. Tudo isso, o pedido vai nos ajudar. Né? A rogativa na aflição, quando a gente está aflito, dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. Mas a gente está com o pensamento aqui, a gente descobre que a gente está mal aqui. Então, nessas horas, a gente consegue pensar. Né? A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. Ou seja, quando a gente sente que nós estamos, como diz aquele texto que tem, né? Já andar na praia, pegadas na areia, a gente sente que Jesus nos carregou. Essa mensagem. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Ou seja, a gente está cada vez nos aproximando mais de Deus, quanto mais orar. Né? Não olvidemos, porém, que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Então, embora Deus fique satisfeito quando a gente louva, né? Quando a gente pede, quando a gente agradece, né? Na realidade, a grande utilidade da prece é para nós, é para o nosso coração, é para nós pensar, é para o nosso íntimo. Né? Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas. Ou seja, Deus não precisa da nossa prece, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime oportunidade da repetição
aprendendo com a sabedoria da vida. Ou seja, continuamos orando e aprendendo. A nossa sabedoria vai aumentando, a gente vai orando, fazendo esse exercício, está pesando o que se passa conosco. Né? Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se chegou à conclusão de que fez alguma coisa errada, está fazendo errado, procure não fazer mais, pare de fazer mais. Pode corrigir os erros que já cometeu? Corrige. Se ofendesse alguém, corrige-te na devida reconciliação. Porque é o difícil, às vezes a gente vai lá, chuta a canela do sujeito e eu vou chegar lá e se reconciliar com ele. Mas é um exercício que a gente tem que fazer para nos libertar. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Está fazendo coisa errada, você se conscientizou disso, volta, passa a fazer errado, o certo. Esquece aquilo. Né? Aqueles erros, aqueles vícios, aquelas manias, deixa isso para lá. Ou seja, vai se modificando. Se te perturbaste, harmoniza de novo. Ou seja, se perturbou, está nervoso, procure se harmonizar. Se abrigaste a revolta, está revoltado com a vida. Recupera a disciplina de ti mesmo. Ou seja, se controle. Às vezes a gente perde o controle. Se controle. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a pressa pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbais. Só prestemos atenção. Tudo isso nos auxilia, mas para Deus isso não basta. É pouco ainda. Por quê? O mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Qual é a iniciativa? Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. É quando a gente sai da gente e vai para esse movimento é justamente a obra que Jesus nos convida. Ama Deus acima de todas as coisas. É o próximo. Embora a gente não saiba ainda, mas a gente se ama também. A gente não sabe como se amar, quanto mais amar o próximo. Mas realmente as opiniões amar nós somos humanos. Por isso que essa questão de a gente ir se entendendo, se conhecendo, nós estamos nos amando. Nós estamos tentando uma condição melhor para nós espiritualmente falando. E nessa condição, nós estamos nos melhorando e nos tornando pessoas melhores, mais próximas do Senhor, mais próximas dos próximos. Ou entendendo o nosso próximo, à medida que nós entendemos as nossas dificuldades. Né? Agora, do livro Paz e Renovação, também de Francisco Cândido Xavier, são espíritos diversos, né, que traz, e Emmanuel traz o prefácio, que ele chama Renovação. Aí diz assim: ante os conflitos mentais com que somos defrontados, habituamos a falar de desobsessão, liberação, cura espiritual, sedação, socorro magnético e, efetivamente, é impossível negar o valor dessas formas de auxílio. Ou seja, a gente precisa disso. Aí cabe-nos, porém, reconhecer que a renovação íntima é o fator básico de todo reequilíbrio nesse sentido. Como ali, você faz um trabalho aí de magnetismo. A pessoa está desequilibrada, está, por exemplo, com uma gastrite que vem de uma irritabilidade que ela não cura. Mas por quê? Porque ela está inconformada com a vida. Aí você faz o tratamento magnético, a pessoa melhora, se reequilibra, então, chega ali fora, volta tudo de novo. Porque ela volta naquele velho pensamento. Ela viu o disco de novo. Você vai na mesa mediúnica, pega o espírito perseguidor, conversa com ele, começa a se acalmar com relação a quem ele persegue. Mas quem ele persegue continua do mesmo jeito, querendo brigar, querendo xingar. Ou seja, a mesma vibração. Aqui espírito, o quê? Continua a mesma coisa, eu vou perseguir mesmo. Então, como está dizendo aqui, tudo isso aqui é muito bom, desde que a pessoa aproveite aquilo e se melhore, escape daquilo que causava. Daí procede, leitor amigo, a organização desse volume despretensioso, englobando avisos, apelos, comentários e lembretes de irmão para irmão. São pequenas mensagens
sempre nesse sentido de melhoria. No propósito de estudarmos juntos as nossas próprias necessidades. Compreendamos que atuar no rendimento do bem de todos, projetar a luz da instrução sobre os labirintos da ignorância, efetuar o próprio melhoramento, promover iniciativas de solidariedade, praticar a abnegação e realizar o melhor que possamos fazer de nós, onde estejamos, são alguns dos programas de ação que a todos nós competem. Olha o que chama a atenção. Agora, esse parágrafo aqui é meio longo, mas vai dizer o que nós precisamos fazer, ou o que nós não podemos deixar de fazer para a gente se melhorar. Por isso mesmo, todos aqueles companheiros da humanidade que não mais desejam zelar pela própria apresentação, o cuidado, aprender uma lição nova, estudar, multiplicar os interesses de viver, acentuar estudos para discernir com mais segurança, partilhar campanhas de educação e beneficência, aperfeiçoar-se na profissão, prestar serviço ao próximo, adaptar-se a novidades construtivas, acompanhar o progresso, aprimorar expressões e maneiras, alterar ideias e emoções, ler um livro recente, adquirir mais cultura, recomeçar um empreendimento que o fracasso esmagou, aumentar o número de afeições, sofrer complicações em favor de amigos, criar novos recursos de atividade edificante em torno de si mesmo. Ou seja, quem não quer mais isso? Todos aqueles, enfim, que desistiram de qualquer transformação na própria senda, renunciando no desejo de melhorar-se, mais e sempre, se fazem menos permeáveis ao apoio curativo ou libertador, seja com a intervenção da ciência ou com o amparo da religião. Quer dizer, até o tratamento que a gente faz lá no médico tem que ser secundado pela nossa atitude de melhoria. Melhoria íntima, melhoria espiritual. Aí ele diz assim, nesse livro, desse modo, o convite é que nos desagarremos das sombras do desânimo e da inércia, onde surjam para nos colocarmos todos no encalço das realidades do Espírito, em nós mesmos, recordando a advertência do Mestre inolvidável. Conhecereis a verdade, e a verdade vos falará. Quer dizer, que verdade? A nossa verdade. Quem nós somos de verdade? Quem nós sentimos de verdade? O que nós pensamos, o que nós queremos, o que nós desejamos? Onde nós estamos deixando nos permear atitudes negativas? Onde nós estamos nos prejudicando com atos menos felizes? E ele continua, aliás, encerra. E estejamos convencidos de que marchar para a verdade será sempre transitar para diante nos caminhos do buridamento e do trabalho, da renovação e da luz. Que Jesus nos ampare. E muito obrigado. Arthur, nós que agradecemos, viu? A sua presença aqui conosco, você é muito bem-vindo, tá? Espero que você tenha gostado da nossa casa. É simples, mas com muito amor. Com muita energia, né? Uma casa com muita energia. Vou fazer. Então, assim, as portas estão abertas para você, para a Gracinha, tá? Sempre que você quiser vir, você será muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Então, vamos lá, né? Nesse momento, gostaríamos de agradecer a Jesus a oportunidade da presença do Arthur aqui junto conosco, da espiritualidade amiga. Pedimos, Jesus, que nos auxilie nessa busca, nesse caminho. Hoje a gente estava estudando o Livro dos Espíritos e aí Allan Kardec falava conosco que o mais importante é a observação íntima e a nossa transformação, né? Seguir a orientação que o Cristo veio nos ensinar pelos seus atos. Então, que nós possamos pegar como exemplo e a cada dia a gente buscar se melhorar. A gente comentava, né, que graças a Deus existe a noite e o dia, né? Porque a noite é um refrigério para o nosso corpo, permite que o nosso espírito vá em busca, né, de coisas mais elevadas e que a gente possa tomar decisões diferentes no dia seguinte. Amanhecer melhor. Então, se nós erramos hoje, que a gente busque, né, identificar esse erro e melhorar amanhã.
Então, essa oportunidade que Jesus nos dá todos os dias. Obrigada, Mestre, pela sua presença junto a nós. Obrigada à espiritualidade coordenadora dessa casa. Pedimos, na oração do Pai Nosso, que vá até a casa de todos aqueles que nos assistem nesse momento e que possa a espiritualidade ministrar um passe, derramar suas bênçãos, o refrigério vindo de Jesus, de Maria Santíssima. Ontem foi o dia de Nossa Senhora Aparecida. Que Maria Santíssima, que a força de Maria Santíssima e seu amor possa nos abraçar nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós pedimos autorização para encerrar o estudo da noite. Graças a Deus.